Oi, gente, boa noite. Tô fixando aqui o tema da live. Deixa eu só fixar aqui, que eu já olho quem tá entrando. Minha convidada acabou de entrar. Vou chamar ela aqui. Eu sempre me perco. Onde é que convida, gente? Achei. Achei. Vocês estão me ouvindo direitinho? Oi, Claudinha. Olá, tudo bem? Tudo jóia, seja bem-vinda aqui ao Instagram do Te Apoio Mãe. Aí é boa noite, né? Aqui é boa noite. Aqui ainda é boa tarde, aqui são 3h09 da tarde. É porque tem essa diferença de fuso horário, né? Sempre que Isso. eu marquei uma live com a Fará próxima semana, e aí é outro fuso também, todo doido. A Pará, A como é que gente faz? tá tentando ver um horário mais bacana para que fique bacana, né? Para os dois lugares. Gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estão enxergando a gente direitinho? A Claudinha deu uma travadinha de leve aí agora. Tem como vocês responderem? Estão me ouvindo? Oi, oi, oi. Hum. Estão me ouvindo? Tá tudo ok? A Claudinha tá travada aqui para mim. Vocês conseguem ouvir ela também? Oi, voltou, Claudinha. Voltei? A Voltou. conexão aqui, né? Deu uma pifada. Tem nada, a gente continua. Então, gente, já temos uma audiência, 2 minutos de live. Eu vou Eu vi que começar a me minha apresentando. amiga, eu vi que minha amiga Fernanda entrou. A Fernanda trabalhava comigo na Ai, maternidade que municipal bacana. de Contagem, era enfermeira junto comigo. Que legal. Bacana. Eu vou. Oi, Rosa, Juliê, Jaqueline, Gabi, um monte de gente. Eliane, Caterine. Vamos lá, a gente já tem algumas pessoas já conectadas conosco, então eu vou já iniciar nossa live, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou a Kênia Gralha, sou jornalista, tá? Em transição de carreira para coach materno e educadora parental, em criação e comunicação consciente, através do Instituto Te Apoio, tá? Recebi meu certificado de coach materno essa semana. Parabéns. E Foi lá que ainda a gente se conheceu, né, Kênia? Foi no curso. Isso, foi no curso que a gente se conheceu. Não posso deixar de falar também, né, que eu sou casada, sou mãe do Lucas, que fez 2 aninhos ontem, e foi o motivo, assim, né, master da minha transição de carreira, de querer. Parabéns pro Lucas. Obrigada, foi muito bacana, assim, esse distanciamento é, é ruim, né? Porque a gente chega nessas datas, a gente quer estar junto de todo mundo, mas ainda consegui fazer um aniversáriozinho para ele online. Então, assim, o pessoal da nossa família, amigos entraram, foi bem bacana. Foi emocionante. Eu me senti um pouco como o Big Brother na final, sabe? Que o povo fica assim: olha ele ali, olha ele ali. Tudo diferente agora, né? É tudo diferente. E aí, gente, eu sou idealizadora desse canal, né, do Te Apoio Mãe. E agora eu vou passar a palavra para Claudinha, para ela falar um pouquinho sobre ela também hoje, né? Tipo, fala um pouquinho para quem não te conhece, Claudinha, sobre você. Se apresenta aí. Obrigada, eu agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. O meu nome é Cláudia Kahlhofer, atualmente eu sou educadora parental, né, certificada pela PDA. Eu acabei de receber também o meu certificado, minha segunda certificação em educadora parental. A Que primeira foi bacana. sobre educadora parental na primeira infância, e agora eu fiz aqui com a Fernanda Lee sobre Teaching Parenting, aqui no Ai, que bacana. Tá na minha meta de fazer o curso com ela próximo ano, né? Quando tudo isso passar. Ela é maravilhosa e para mim foi um desafio, assim, porque foi tudo em inglês, né?
Mas eu Hum, gosto de desafios. E como eu já moro aqui há muitos anos também, eu não, né, não tive tanta dificuldade assim, mas foi o primeiro curso assim, que eu fiz realmente todo em inglês. todo em E inglês. foi muito legal conhecer pessoas maravilhosas, né? É sempre bom, né? Nesses cursos a gente sempre conhece pessoas Sempre. que a gente vai levar Eu, para o resto da vida, né? exatamente. Inclusive, sempre falo assim que o Instituto de Apoio, ele foi um divisor de águas, porque além das informações, né, que a Vivi e o Diego passam para a gente criou vínculos assim com as colegas de turma, né? Eu estou nos 3 cursos deles. E assim, é muito apoio que acontece entre a gente, sabe? É muito bacana isso. Eles são maravilhosos, né? Então, aí também sou coach de mães e também não posso deixar de falar que eu sou colunista do Mães Mundo Afora, que eu amo de paixão. E eu Sim. escrever também os textos para o Mães Mundo Afora. E também sou, né, a idealizadora do My Precious Kids, que são as minhas crianças que me inspiraram, né, no My Precious Kids. E agora também lancei um canal no YouTube também chamado My Precious Kids. Que tá lindo, viu? Eu amei a identidade visual do canal, tá maravilhoso. Parabéns, viu? Eu até entrei em contato com o rapaz lá que você indicou, porque eu achei muito linda. Tipo, eu tenho vontade de ter um quadro, sabe? Tipo, com aquelas figuras. Eu achei muito bacana. Parabéns, viu? Obrigada. Claudinha, muito obrigada, gratidão, viu, por você estar aqui. É uma honra, tá? Receber você aqui comigo. A gente tá remarcando essa live já há um tempão. Eu fiz, não, então vamos finalizar a série. Hoje a gente está finalizando a série Maternária Perdeu o Controle, né? E para quem não está acompanhando, né, quem caiu de paraquedas aqui, eu resolvi fazer essa série. Maternar é perder o controle em várias fases da maternidade. Porque realmente, depois que eu me descobri mãe, né? Eu descobri que maternar, tipo, o controle não existe. A gente tem que abrir mão do controle para poder ter uma vida mais calma, mais serena. E eu sou totalmente assim, tudo tem que estar na agenda, tudo tem que acontecer do jeito que eu programo. Senão, antes eu meio que pirava. Hoje eu ainda piro um pouquinho, mas agora eu já consigo lidar melhor com isso, né? Isso a gente vai aprendendo, né? Vai A gente ajustando. vai aprendendo. Exatamente isso. Então, Claudinha, para a gente começar, né? Hoje a gente vai falar sobre transição de carreira, que é um tema que permeia, eu acho, na cabeça de, se não 100% das mães, uma grande parte, né? Porque eu acho que quando a gente, principalmente para aquelas mães que quando vão voltar para o trabalho, sentem muito assim, você ficar longe do bebê, né? Você querer ter mais tempo, tem trabalhos que não respeitam, assim, esse vínculo materno, né? Tipo, então a gente tem que cumprir aquele horário e ficar longe, e às vezes tá amamentando e tem que sair, é uma hora de almoço, é muito louco, né? Isso na vida da mulher. E aí, a primeira pergunta que eu lanço para você é justamente isso. Para você, você concorda com o tema dessa live? Maternar é perder o controle? Não, é totalmente, né? Qual mãe que nunca perdeu o controle que atira a primeira pedra, né? Na, Verdade. na verdade, eu até busquei, né, estudar em relação a cuidado de criança, porque eu estava perdendo muito o controle. E eu não estava satisfeito com aquilo. Eu sentia uma sensação de culpa, assim, quando eu perdi a paciência, perdi o controle. E eu imaginei, gente, deve ter alguma forma, deve ter algum método, um jeito de eu ensinar as crianças que eu tenha mais autocontrole, que eu tenha mais paciência. E foi aí Sim. que eu comecei a fazer o curso do coach de mães, né, no Instituto de Apoio. E aí, nesse curso, eu conheci a disciplina positiva, que eu falei assim, nossa, foi assim, graças a Deus eu conheci a disciplina positiva e estou aprendendo a ter controle, né? Hoje eu já É porque consigo ter controle. Tem dias uma que coisa vai puxando a outra, né, nesse nicho. A comunicação não violenta. Eu acho que você está no curso também do comunicação não violenta. eu estou no curso, eu dei Né? uma parada agora por causa do homeschooling, estava muita coisa, eu estava sobrecarregada. Aí Sim. agora eu vou voltar, eu fiz esse segunda certificação de disciplina positiva, então agora Aham. de novo, né, no Entendi. comunicação consciente. Mas aí Entendi. agora eu estou conseguindo mais, sabe, ter o controle. E no dia que eu perco o controle, eu peço desculpa, reconcilio com as crianças e fica tudo bem. Até porque Uhum. nós não somos perfeitos, não existe mãe perfeita. Então tem dias que a gente vai errar, que a gente vai perder o controle. O importante é a gente pedir perdão para a criança, né? E Verdade. a gente buscar melhorar a cada dia. E eles são, né, os seres mais maravilhosos para perdoar, né?
Alguns adultos têm essa dificuldade. A criança perdoa com uma facilidade que é uma beleza, né? A gente, Kenny, a gente tem que aprender muito com as crianças, porque elas perdoam de uma forma sincera e na hora. Por exemplo, às vezes, quando eu perco o controle e grito com o meu filho, e aí ele começa a chorar, eu falo, meu Deus. Aí eu falo, não, desculpa, perdoa a mamãe. Na hora ele me abraça e diz, ok. Perdoa. Dá beijinho, né? Isso, e a gente adulto não, a gente fica com mágoa, com rancor, essas coisas assim. Então, eu falo assim, as minhas crianças, elas têm me ensinado muito. Elas que têm sido, sabe, os meus professores. Que bacana. Isso é muito interessante, porque o Lucas tem 2 anos, né? Então, eu já ensino a ele assim, tipo, filho, você fez isso, pode fazer isso? Não. Então, vem cá, pede desculpa pra mamãe. Ele vem e pede. E quando eu vou pedir, né? Eu faço, você desculpa a mamãe? Ele de culpa. Ele já vem, já me agarra e me dá um beijo. É tão fofo isso, né? Eles, que nem o nome, mas ok, mami, no problem. Eles perdoam Verdade. muito fácil, né? Que bacana. Então, Claudinha, conta pra gente como era a sua vida profissional, assim, conta um pouquinho da sua jornada profissional antes de ser mãe. Então, como eu falei, a Fernanda, minha amiga, tá aqui, que ela não me deixa mentir. Ela era minha dupla, né, de enfermagem na Maternidade Municipal de Contagem. Então, no Brasil, né, eu era enfermeira neonatal e pediátrica. Aí eu era concursada, eu trabalhei no Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas. Lá eu trabalhava na cirurgia infantil. De vez em quando eu também dava plantão na oncologia infantil. E no Hospital São Paulo eu trabalhava na UTI neonatal. Aí depois, posteriormente, eu voltei para Minas e foi lá que eu conheci a Fernanda. Aí eu passei no concurso da Maternidade Municipal de Contagem e trabalhava também lá supervisionando os bebezinhos. Que E bacana. eu E amava. que bacana que é nesse universo infantil também, né? Você deve ter conseguido aplicar muita coisa na sua maternidade, né? Com essa sua experiência. Isso, nossa, foi muito, apliquei muita coisa, principalmente a questão dos cuidados, quando as crianças estão doentes, né? Então, isso aí, para mim, eu falo que eu tirei de letra, né? Agora, Sim. a parte, quando eles começaram a crescer, começaram as birras, o choro, as brigas, aí que são os desafios, né? Que desafios, né? A gente enfrenta diariamente. Isso. E é muito engraçado, né? Porque cada dia é uma novidade, né? Cada dia é um aprendizado novo, cada dia um desafio novo que eles lançam pra gente, né? E todo dia a gente tem que estar firme e forte ali, respirando, né? E aprendendo, aberto para eles. Mas Isso. olha, sua jornada, eu acho que tá faltando um pouquinho aí, porque você se formou em Então, direito. eu nem falo muito essa questão do direito, porque eu não cheguei a atuar no curso Sim. de direito. Porque quando eu terminei, quando eu estava no 7º período, eu conheci o meu marido. E aí a gente Hum, começou a namorar e foi um ano e meio de namoro. Aí foi muito engraçado. Eu terminei a faculdade no dia 29 de novembro. Quando foi no dia 6 de dezembro, eu casei e vim para os Estados Unidos. Então, não cheguei nem a fazer a prova da ordem. da OAB, Então, eu não sou entendi. advogada, né? Eu sou bacharel em direito. Só Sim. tenho um diploma mesmo Mas você sabe que eu acho que, assim, eu sou jornalista, né? E aí eu sempre digo assim, gente, todo mundo deveria fazer uma faculdade de direito, né? Porque é uma bagagem muito forte, né? Eu acho que você saber das leis, sabe? Dos seus direitos, dos É seus muito deveres, é muito importante, né? Isso não é ensinado também, né? isso. Nos outros cursos, você simplesmente, tipo, às vezes você deixa de fazer coisas as pessoas impõem empresas, né? Impõem situações para você que você tem que aceitar e às vezes você tem o direito daquilo Isso. e não se manifesta, né? Me ajudou muito. Aqui eu falei, eu não exerci, né? Mas assim, me ajudou muito a questão da escrita, né? Então, os textos que eu escrevo, Oratório, né? questão da fala, não tenho vergonha de falar em público. Então, assim, Aham, isso aí me ajudou muito. imagino. Então, você tem 3 filhos, não é isso? A mudança de chave, assim, para você, não, eu vou. Aliás, não, você viveu a maternidade exclusiva durante um bom tempo aí, nessas 3 gestações, né? E aí, quando é que você despertou assim, não, eu não vou voltar para a área, né, da saúde e agora eu quero ingressar em outro segmento? Então, quando eu trabalhava lá no Brasil, antes de casar e tudo, eu sempre quis ser mãe, né? Então, eu pensava, bom, eu quero casar, quero ter uma família estruturada e eu quero ser mãe em tempo integral. Porque Sim. eu que quero cuidar dos meus filhos, eu que quero educar, eu não quero terceirizar, né, a educação dos meus Uhum. filhos.
E aí, quando eu casei com o Eric e tudo, a gente tem o mesmo pensamento. Ele falava a mesma coisa. Olha, eu já trabalho muito, eu fico mais no hospital do que em casa. Se você for trabalhar como enfermeira aqui também, a gente vai ter que deixar os nossos filhos na creche ou com babá. E a gente Sim, não é isso que a gente quer. Então, eu verdade. fiquei, né, como mãe tempo integral até quando a Alice estava com 18 meses. Porque aí eu comecei, assim, a sentir uma falta, assim, eu preciso fazer algo, sabe? Eu estava me sentindo um pouco vazia, entendeu? Sim, Ao sim. mesmo tempo que eu gostava, que eu amava ser mãe em tempo integral, mas eu sentia falta, sabe? De estudar, de ler, de ajudar, de ser útil, sabe? Sim, Para a sociedade. Porque quando eu trabalhava como enfermeira neonatal, eu senti uma satisfação e um prazer tão grande de estar ali cuidando dos bebezinhos, salvando vidas. E quando as mães vinham, reconhecia, agradecia, para mim não tinha. Era uma coisa inexplicável, uma felicidade muito grande saber que eu estava o salvando, reconhecimento, estava né? cuidando um bebê. E aí, depois que eu me tornei mãe integral, eu senti um pouco assim, sabe? Da questão de ser útil, de estar ajudando alguém. E foi aí que começou a despertar. Eu preciso fazer algo. Entendi. E aí, a Alice é a terceira ou é a Alice é a segunda? caçula. É. Ah, então você acompanhou bastante tempo das três gestações, né? Tipo, conseguiu orientar bastante, viver essa maternidade exclusiva de uma forma bem, bem longa, né? Foi. 18 meses já é um ano e meio. É, porque o Noah estava com 4 anos, né? A Alice com a Agatha com 2 e a. Não, peraí. Não, o Noah estava com quase 6, então. 6, 2. Eles têm diferença de 2 anos. Eu sou 2 anos. um pouco ruim na Entendi. matemática. O Noah estava com 5 anos, a Agatha 3, e a Alice com 1 ano e meio. É mais ou menos isso. Verdade. E aí, nesse período, assim, existia muita cobrança. Essa história é até um pouco parecida com a minha, né? Porque meu esposo também trabalha de forma atípica, que eu chamo, né? Ele fica embarcado 28 dias e fica em casa 28 dias. E a gente pensou da mesma forma, tipo, meu Deus, e agora, né? É muita ausência se É. eu fosse sair para trabalhar. Porque uma redação exige muito da gente, sabe? A gente tem hora para entrar, não tem hora para sair. E aí fica bem complicado, tipo, é viagem que tem que fazer, dependendo do nicho do jornalismo, né? É bem, bem complicado. E aí a gente, não, então vamos, fique em casa mesmo, vamos viver isso. E também era um sonho meu, né? Ter uma gestação assim, bem voltada, bem consciente, a própria maternidade também. É muito cansativo, né? Tipo, hoje eu digo que eu me canso mais de quando eu trabalhava 3 expedientes. Não, eu falo, né? Eu já falei para várias meninas aí que eu fiz a live que eu fiquei 5 anos sem dormir. Porque eu só fui dormir uma noite completa depois que eu me tornei mãe, quando minha mãe veio para cá, mas o meu pai em 2018, foi nessa época, a Alice estava com 1 ano e meio. Eu deixei, eu falei assim: olha, se a Alice acordar de madrugada, por favor, cuida dela para mim. Eu tirava leite, deixava na geladeira, dá para ela porque eu preciso dormir. Então, depois de 5 anos, 5 anos. porque Ah, assim, quando o Noah começou, como o Noah fez 2 anos, que ele dormia já a noite toda, a Agatha nasceu. Aí quando a Agatha fez 2 anos, né, que ela já dormia a noite toda, a Alice nasceu. Então levou 5 anos para mim. é bem isso, né? Acho que é por isso que eu tenho amigas que falam assim, não, tem que ter um atrás do outro, porque, tipo assim, quando um vai se libertando, aí se você engravida, é tudo de Começa tudo novo. de novo, as trocas de fraldas, né? Que nossa, essa parte de fralda é difícil, viu? Verdade. Eu vou começar a entrar ela no próximo Fralda. desembarque do meu marido, porque ele falou assim, ah, você vai começar a desfraldar ele agora, que ele vai embarcar? Eu fiz, jamais, só quando você voltar, porque eu não vou passar por isso sozinha. Essa fase é difícil, precisa de muita paciência, viu? É verdade. E existia muita cobrança, assim, das pessoas, porque, assim, eu comecei a trabalhar com 14 anos. E aí, eu sempre fui muito dinâmica, sempre, né? Então, assim, quando eu falei, ah, não, agora eu vou ser mãe. As pessoas olharam para mim e fizeram assim, como assim? Você só vai ser mãe? Eu vou viver isso, entendeu? Tipo, eu quero isso para minha vida e assim, eu recebi um bombardeio, assim, sabe, de crítica. Como isso é um desperdício? Você tem que. Ah, porque seu filho vai crescer. Ah, porque não sei o quê. Calma, gente. Hoje eu quero isso. Se amanhã eu vou pensar diferente, aí eu vou mudar a minha cabeça, entendeu? Tipo, eu vou recomeçar e acabou. Mas hoje vai ser assim e ponto. Com você aconteceu dessa forma?
Então, infelizmente aconteceu. E eu acho isso uma falta de respeito muito grande, né? As pessoas, elas têm que respeitar a decisão das Sim. outras, né? Então, assim, foi uma decisão minha em conjunto com meu marido, que eu ia ser mãe tempo integral. Aham. Eu que decidi que eu não queria trabalhar, eu não queria validar o meu diploma aqui de enfermagem, voltar a trabalhar no hospital, uma que ia ser muito cansativa, eu não ia passar tempo com os meus filhos, eu queria curtir a maternidade. Eu Sim. recebi críticas assim de todo, praticamente todo mundo, de familiares, de amigos, né, de pessoas que não tinha nada a ver. E eu também sempre fui muito assim, busy, né? Eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo. Eu lembro que teve uma época que eu trabalhava em 3 hospitais no Brasil. Eu saía de um hospital De de um plantão. plantão para outro. Teve uma época que eu só tinha roupa branca. Eu abri meu guarda-roupa, era só roupa branca. Eu vivia mais no hospital do que em casa. Mas eu era solteira, eu era nova, eu não tinha filhos, né? Então Sim. era fácil. Isso até me ocupava e eu ficava feliz em fazendo isso. Aí, a partir Aham. do momento que eu casei, tive os filhos e decidi, as pessoas falavam assim: nossa, você tem 2 faculdades, essa questão, você fez enfermagem, direito para ser mãe. Não, Tipo, e se formar em direito, né? Que eu acho que deve ser um peso ainda maior, né? Porque aí o povo fala, você tem uma carreira para seguir, você pode fazer um concurso, você pode isso. nossa. Não, e falavam muito, isso é como se eu tivesse julgado a minha vida fora. Nossa, você estudou tanto para quê? Mas eram tantas críticas, né? Você estudou tanto para quê? Você é tão estudiosa. Eu realmente muito bem também na faculdade de Direito. Então, você tinha carreira brilhante, essa questão, por que você não concilia as duas coisas? Então, assim, foi muita falácia, né? Muito Aham, pitaco, né? muito pitaco. Eu até postei um dia desses uma frase que diz: se cada pitaco que eu recebi Eu vi esse depois que eu, post. depois que eu engravidei, gente, eu ia ser milionária. Tipo, podia ser 1 centavo de Eu cada vi esse pitaco. post, eu curti. Agora tinha coisa que eu ficava mais abalada, ficava indignada mesmo, que às vezes essa até. Tinha vez que eu até usava uma comunicação violenta, quando falava assim: nossa, mas por que você não trabalha? Tipo assim, eu sendo mãe, tempo integral, cuidando de 3 crianças, dono de casa, e a pessoa achava que eu era uma dondoca, que eu não trabalhava. Ainda queria que eu ocupasse esse papel de mãe, tempo integral, dona de casa e trabalhar fora. Aí a Você pessoa, sabe que isso acontece muito ainda, né, mas comigo? ela não trabalha, nossa, ela é uma desocupada, nossa, ela é uma dondoca, nossa, o marido dela sustenta ela. Nossa, Exatamente. pessoas muito cara de pau falam. E eu ficava assim, tinha uma vez que eu ficava até sem reação. Como assim? Ser mãe sempre integral não é trabalho? Isso é um dos trabalhos mais importantes e mais difíceis, Total. né? Nossa Senhora, isso acontece comigo direto, porque é até engraçado isso, porque teve uma vez que eu acho que é a expressão, né, do homem, a gente se encontrou com um casal amigo no shopping, e aí a esposa do colega do meu esposo, né, falou assim, não, ele perguntou, meu marido falou assim, e aí, o que que sua mulher faz? Aí ele virou e fez assim, porra nenhuma. Aí ele olhou, aí meu marido olhou assim, aí Nossa. tipo, ele também ficou com receio de falar, e a tua faz o quê? Aí ele, também porra nenhuma. Quando eu escutei isso, Um que eu cheguei, desmerecimento, né? que eu cheguei em casa, eu falei assim, eu faço porra nenhuma? Pois então agora você vai começar a fazer também? Tudo que era para fazer de Lucas, eu chamava ele. Com 2 dias, ele olhou e fazia. Amor, não, eu sei, olha, é muito cansativo mesmo, não sei o que. Gente, aí eu, tá, agora a história mudou, né? Desmerecimento muito grande, né? E ele tinha consciência que não era porra nenhuma, entendeu? Que é um trabalho, até porque ele é muito companheiro, ele faz muita coisa, entendeu? Mas assim, é surreal a cabeça da pessoa que acha que a gente. É óbvio que é diferente. Aquela mãe que tem não sei quantos empregados dentro de casa, que tem, né, toda uma estrutura, entendeu? Aí tudo bem, talvez seja diferente, elas não tenham um empenho, né? Que a gente que realmente, não, peraí, tem babá, tem isso, tem aquilo, entendeu? Tipo, é diferente. Mas, por exemplo, eu optei por não ter babá. A gente não tinha rede de apoio. A rede de apoio era meu esposo e minha mãe. E mesmo assim eu me fechei tanto que era eu, Kênia, que tinha que fazer tudo, sabe? Não, não, é a minha experiência e meu irmão até brinca comigo, que ele faz assim, ele me ligava dizia, Kênia, eu tô com um projeto que eu quero que você faça comigo. Eu fazia, eu não quero fazer projeto nenhum. Eu estou no meu momento. E até hoje ele brinca comigo, que ele faz. Uhum. Porque agora eu acordei, né, para essa
a chave mudou, né? E aí eu ligo Mas pra eu ele acho que aí. também, porque passou aquele período mais crítico, né? O período de recém-nascido, de Isso, o amamentação. Lucas já tá mais Primeiro ano é independente. muito difícil. É, os 2 primeiros anos, porque tem a parte da introdução alimentar, que eu acho que quando você terceiriza isso, não sai da forma que você deseja, né? Tipo, eu sempre tive muito cuidado com a alimentação do Lucas. Ontem ele comeu o bolo pela primeira vez, assim, o bolo de verdade, né? Que eu chamo, tipo, com açúcar. Porque ele pegou o cupcake, né, na festinha dele, aí tirou o enfeite, e aí eu olhei e aí ele fez bolinho, porque é do mesmo formato do cupcake que a gente faz saudável, né, pra ele. Aí ele, quer bolinho. Aí eu, tá, filho, come. Aí ele foi, tipo, né, foi comendo, se esbaldou no bolo. Mas assim, não é uma situação que eu vou deixar ele comer todo dia, entendeu? Eu já fui obesa, meu marido já foi obeso, entendeu? Então, assim, é um cuidado que eu quero levar pro resto da vida dele. Depois, quando ele tiver maior, consciente, o que ele quiser fazer da vida dele, ele vai fazer, entendeu? Em relação à alimentação. Mas eu tenho que ser exemplo, entendeu? Quando a gente começou a fazer essa parte da introdução alimentar, eu cheguei para o meu marido e falei, ó, a partir de hoje o cardápio da casa é o cardápio do Lucas. Porque a gente tem que ser exemplo. Entendeu? Então, assim, é salada todo dia, ele come, eu como, ele tem que ver, né? Aqui em E casa eu como coisas que eu nem gosto, mas para mostrar para as crianças. para mostrar, exatamente. Isso tudo tá nessa questão de viver a maternidade exclusiva, né? Porque a gente começa a gerar valor para a criança de tudo aquilo que não nos foi passado, né? Porque é até engraçado que hoje a gente tem uma consciência de que os nossos pais, eles fizeram o melhor que puderam com as informações que eles tiveram, né? Então, assim, minha mãe trabalhava de manhã, de tarde, de noite para sustentar eu e meu irmão, entendeu? Tipo, já foi sacoleira, já foi representante de livro. Então, assim, ela não tinha como parar, né? Se dar o luxo, né, de parar tudo, a vida toda, para ficar exclusivamente comigo e Tem com ele. mulheres que não têm, realmente, não tem essa condição, tem que Não trabalhar. tem que trabalhar, entendeu? E aí, óbvio, não existe o certo e o errado. Mas, né, tipo, Deus nos abençoou para poder. Eu falei que isso para mim é um privilégio, entendeu? E eu ficava Exatamente, é o que eu assim, digo. extremamente assim, sem entender e chateada quando essas pessoas vinham e falavam essas coisas, sendo que foi uma decisão minha, entendeu? Para Isso. mim é mais importante ser mãe, ter os meus filhos, né, crescendo bem com valores e virtudes, do que as faculdades, os diplomas que eu tenho, sabe? Aham, exatamente isso. E assim, é tempo de recomeçar em qualquer idade, né? Tipo, Isso. é só a chave mudar e, eu quero isso agora e é meter a cara e fazer, né? Não, é que Então, um exemplo até da minha mãe. A minha mãe, quando a gente nasceu, também tem mais 2 irmãos, então eram 3 filhos, né? Ela parou também, tudo que ela fazia, dedicou para ficar cuidando da gente. Ela esperou a gente crescer, ir para a faculdade, depois, ela ainda teve tempo de voltar a trabalhar. olha Ela só que ainda bacana. aposentou 15 anos, né? Depois que a gente cresceu, né? Que nós crescemos na sua faculdade, ela ainda trabalhou mais 15 anos. E aí, há 2 anos atrás, ela aposentou. Então, assim, que nem você falou, sempre há tempo de recomeçar, de voltar a Sempre é trabalhar. tempo. Inclusive, você falou uma situação e eu relembrei agora, acabei de lembrar da minha tia-avó. Ela fez a faculdade de Direito, acho que com mais de 60 anos. E se formou, tipo, não trabalhou, mas assim, se formou, entendeu? Bonitinho. E é bem isso mesmo. E ela Eu, passou a vida dedicada à família e aos eu, filhos. então, eu gosto tanto de estudar e eu estou tão encantada assim, com a psicologia infantil, que eu já falei com meu marido, ó, acho que eu já decidi a faculdade que eu vou fazer aqui nos Estados Unidos. Vamos esperar ano que vem, passar um pouco dessa questão aí de Essa quarentena, de homeschooling. E aí eu estou pensando que geralmente é no spring break que começa, né? Aham, Pode começar a faculdade aqui. Eu tô falando que quem sabe na primavera, ano que vem, eu começo meu curso de psicologia. que Então, eu quero bacana. uma, tipo assim, né? Ainda vou ter um tempo também para trabalhar, até aposentar, né? Uns 20 anos ainda para trabalhar, entendeu? Com certeza. Que bacana, viu, Claudinha? Minha sobrinha que falou comigo um dia desses, tia, qual é a profissão que é a sua cara? Aí eu fiz jornalismo. Ela, não, psicologia. Eu Ai, fiz, da onde, menina? não, e eu tenho agora, gente, eu tô conhecendo tantas psicólogas, elas estão tudo me incentivando. Você tem que fazer psicologia, você tem que fazer. E eu realmente estou apaixonada pela área.
Legal. Eu ainda não pensei nisso não, sabe? Mas até porque eu tô bem tentada a... Isso é uma coisa que meu esposo vem falando muito, mas a cada curso que eu tô fazendo, cada, sabe assim, passo que eu tô dando adiante, eu tô com muita dúvida de se coloco ou não Lucas na escolinha, sabe? Eu tô pensando em fazer Como ele ainda tem 2 anos, eu não vivi esse homeschooling que todo mundo tá fazendo, entendeu? É. Mas eu tô fazendo um curso de PNL para pais e mães com a Isa Minatel. E eu ouvi uma frase dela, né? Tipo, uma palestra que ela fez, e falaram assim: ah, por que você não pratica o homeschooling com seu filho? E aí ela falou, porque para você ser uma mãe 100%, né? Você precisa estar bem com a sua escolha. E eu não consigo ser uma mãe 100% não tendo outras coisas para fazer além de viver a maternidade, tipo, viver só para ele. Porque é muito trabalhoso, né? Praticar o homeschooling. E aí, assim, eu ainda vou sentir isso, entendeu? Assim, eu quero colocar ele nesse primeiro processozinho, que ainda não é de estudo mesmo, entendeu? Assim, para ele socializar. Mas depois eu não sei se eu vou continuar seguindo essa questão da educação tradicional, sabe? Porque eu tenho visto muito que se você consegue colocar, né, a sua criança para praticar, né, coisas que realmente sejam do interesse dele, ele acaba tendo uma outra percepção, sabe, de mundo do que só matemática, geografia, ciência, biologia, né? Eu não sei como funciona nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil você sabe como funciona e a gente acaba não usando nada disso, né, no decorrer da vida adulta mesmo, né? É muito, muito básico. Eu acho que tem outras coisas mais importantes, assim, como os direitos, como inteligência emocional, Minha como caçula educação chegou. financeira. Minha caçula Olá! vai ficar lá com o vovô. De vez em quando as crianças aparecem aqui na live. Tem nada. Faz parte da maternidade real. Se eu tivesse ali mais perto, assim, porque aqui em casa, tipo, a gente colocou um cercadinho para ele não ter acesso para os quartos, sabe? E aí é uma divisória, né? E aí ele fica na sala e na varanda, é tudo dele. Mas aí eu fico com medo, tipo, dele ficar entrando nos quartos e pegar alguma coisa e se machucar, enfim, ainda não liberei. Vou liberar pro desfraude, né? Para ele poder ter acesso pro banheiro, bonitinho, e aí eu vou conseguir ter mais atenção. Aí eu consigo fazer trancada aqui no quarto, mas ele fica assim, papai, a mamãe, a mamãe. Mas então, me diz aí quais dicas valiosas assim você daria para mulheres, mães que estão pensando, né, em transitar de carreira. Então, a primeira coisa, eu acho que assim, a mulher, a mãe, ela tem que decidir o que ela realmente gosta, o que ela quer fazer, porque mudar de carreira é difícil, né? Mas Uhum. quando você vai estar saindo de uma coisa que tipo assim, é fixa, você ganha pão, e você vai começar uma coisa nova, né? Sim. Então, antes de eu ser uma mãe empreendedora, né, eu falei assim, não, eu agora preciso fazer alguma coisa. Eu primeiro pensei, o que eu gosto de fazer? O que eu sou boa no que eu faço, né? O que eu faço assim com facilidade? E aí foi o que eu pensei, eu gosto de falar e eu gosto de escrever. E Sim. aí eu sempre, né, no Facebook eu postava, né, o meu dia a dia com as crianças, eu escrevia. E foram próprios amigos meus que começaram, Cláudia, você precisa fazer um Instagram, um business no seu Instagram, porque as coisas que você escreve são tão úteis, são tão verdadeiras. E aí eu falei assim, peraí, se as pessoas estão falando isso, eu também acho que eu sou boa em falar e sou boa em escrever, então vou fazer isso. Então a primeira Uhum. coisa é você descobrir o que você realmente gosta. Eu falo que eu encontrei a minha carreira missão, que é essa mesmo, de educar os pais, né? De ajudar os pais a educar as crianças de uma forma respeitosa, amorosa. Eu Sim. gosto de falar, eu gosto de escrever. Então é isso, você tem que achar o que você realmente tem dom. E aí, assim, vai ser. Não vou falar que vai ser fácil, porque não é fácil. Tem dias que eu tô exausta. Principalmente para aquelas mães que não tem como deixar de trabalhar para se, né? Tipo, tem que fazer uma transição de carreira ainda trabalhando, né? Porque Isso. não tem essa
não teve como é que esse privilégio da gente, né? Porque tem mãe que tem que sustentar a casa. Então, assim, tem que conversar com o marido, ou se não tiver marido, tem que pensar realmente muito, começar aos poucos, né? Não se abandonar de uma vez, começar aos poucos. Aí, quando o negócio começar a crescer, dar certo, aí sim fica só naquilo, né? Exato. Tem que começar com cautela, aos poucos. Mas é aquilo, se você realmente encontrar aquilo que você gosta, que você tem paixão, vai dar certo. Tudo que a gente faz com amor dá certo. É difícil. É verdade. Né? Que nem eu falei, não é fácil. E é importante também você procurar rede de apoio. Por exemplo, eu só estou conseguindo fazer as coisas que eu estou fazendo agora porque o meu pai está aqui, ele está ajudando com as crianças, né? Então, às vezes, quando eu estou escrevendo um texto, ele está cuidando das crianças. E é isso, você tem que procurar uma rede de apoio, né? Quem puder pagar uma babá para ficar algumas horinhas com as crianças enquanto você estuda, você se dedica. Porque você precisa ter tempo, né? Para dedicar, para divulgar se dedicar. Trabalho. É verdade. E você falou agora do seu pai, né? Seus pais estão morando aí? O meu pai veio para cá, ele veio em março, né? Foi muito engraçado. Ele veio para cá para ficar com as crianças, enquanto eu fui para o Brasil para participar do Seminário Nacional de Disciplina Positiva. E aí a minha mãe ia voltar comigo. Só que assim que eu terminei de fazer o curso, que foi dia 12 de março, aí começou aquela pandemia, né? Do coronavírus, o Trump fechou o aeroporto para a Europa e tudo. Aí eu fiquei com muito medo, eu pensei, nossa, eu tenho que voltar logo para os Estados Unidos, porque eu tinha deixado as minhas crianças aqui, né, e tal. E eu fiquei com medo depois, se eu não conseguir voltar. E a minha mãe falou assim, então tá, você vai primeiro e depois eu vou. Só que nessa depois eu vou, ela não conseguiu vir. Então, meu pai tá aqui, minha mãe, infelizmente, está lá no Brasil ainda, esperando para saber quando que ela vai poder vir para cá. Entendi. E assim, antes desse movimento todo de pandemia, né? Como é que você estava conseguindo conciliar, né, a vida? No caso, carreira, o casamento, os filhos e a própria vida, né? Tipo, a Claudinha ter tempo para o seu tempo, né? De autocuidado, o seu tempo para você ler, fazer alguma coisa por você. Então, é que nem eu te falei, eu sempre, assim, é importante a gente procurar uma rede de apoio, porque senão a gente não dá conta. Porque antes eu tentei fazer tudo sozinha. Porque eu sempre gostei de fazer tudo sozinha. E eu também queria cuidar dos meus filhos, sozinha. Sim. Mas aí eu estava muito cansada, cansada, exausta, sem paciência. Então eu vi que eu precisava realmente de um apoio. Sim. Foi aí que de vez em quando eu pagava, eu tinha babá, né, que me ajudava com as crianças. Então, nesse tempinho, eu fazia o autocuidado, né? Eu fazia as coisas que eu gostava, saía um pouco com as amigas, saía com o maridão. Porque a gente tem que tirar um tempo pra gente também, senão a gente não dá conta. Verdade. Porque se a gente não estiver bem, né, com a gente mesmo, a gente não vai estar bem com os nossos filhos, não vai estar bem com as pessoas ao nosso redor, não vai estar bem com o marido. Então, a gente tem que buscar alternativas, né? Verdade, verdade. Então, gente, eu vi que muita gente entrou depois que a gente se apresentou, tá? A gente ainda tem um tempo bacana de live. E aí, para essas pessoas que entraram depois, eu vou fazer uma reapresentação rápida aqui, tá? Da gente. Para quem chegou agora, a gente está falando sobre transição de carreira após maternidade. Eu sou a Kínia Gralha, sou casada, mãe do Lucas, um bebê de 2 anos. Sou jornalista em transição de carreira para coach materno e educadora parental em criação e comunicação consciente. E estou conversando aqui, recebendo aqui no Te Apoio Mãe, a Claudinha, que é idealizadora do @myprecious_kids. E ela também é educadora parental. A gente se conheceu no Instituto Te Apoio, somos colegas de turma no coach materno e no comunicação consciente. E ela tá fazendo um trabalho incrível. O YouTube dela, o canal, tá maravilhoso. Depois, quem puder, entra lá no YouTube para assistir os vídeos da Claudinha, tá? E Claudinha, próxima semana, na verdade, hoje a gente está encerrando essa série, Maternária Perdeu o Controle, né? E próxima semana eu vou receber aqui, que é uma das coisas que a gente nem falou, a Fará Serra, que é idealizadora de um trabalho incrível, que é o Coletânea de Mães. E eu sou fã da Fará, ela é maravilhosa. Ela é muito bacana. E ela teve uma ideia fantástica, que ela simplesmente selecionou mães do mundo todo, né? E cada mãe vai escrever um capítulo. Na verdade, já escreveu, né? Agora a gente está ansiosa assim, para lançar, né? Para lançar, exato.
E eu e a Claudinha, a gente escreveu um capítulo do livro, né? Eu escrevi um, ela escreveu outro, e cada uma compartilhando a sua Algumas experiência. amigas nossas escreveram Se eu não também. me engano, a Natália escreveu também, do Sinergia Isso. Materna. Você Eu lembra de mais ajudei, alguém? eu ajudei a Fará a divulgar, né, o projeto. Então, algumas amigas nossas em comum também escreveram. Eu acho que Foi a muito Carol bacana. também escreveu, a Carol do Elo Materno. Foi, a Carolzinha Eu acho que a escreveu. Carol A outra Claudinha do Aconchego Mão a Coach Claudinha também também. escreveu, né? Então, Então, próxima semana a gente vai estar falando sobre essa coletânea de mães, né? Sobre esse projeto. E que vai ser incrível. E aí, Claudinha, eu queria perguntar para você, o que você deixa assim de mensagem para as pessoas que entraram aqui, que nos prestigiaram, sobre qual mensagem você deixa, né, para essas mães sobre esse tema dessa live? então, eu falo que ser mãe, assim, é a minha melhor ocupação, a melhor profissão que eu tenho, ser mãe. Mas que a gente não precisa anular também depois que a gente se tornou mãe, né? Que nem você falou, eu fiquei um período sendo só mãe tempo integral, mas eu sentia que faltava algo. Então, se Sim, você também, né? Se você agora você é mãe tempo integral e você está sentindo que está faltando algo, vai atrás daquele algo, né? Pensa, reflita, o que eu quero fazer, o que eu realmente gosto de fazer, qual será a minha carreira, missão, uma coisa que eu vou fazer com facilidade. Então é isso, e a gente assim, é difícil, mas assim, a gente fazendo uns ajustes, conversando, pedindo ajuda para o marido, para a mãe, para a rede de apoio, a gente consegue fazer. é importante se comunicar, né, Claudinha? Porque às vezes a gente fica esperando a atitude das pessoas, né, e não comunica. E às vezes, tipo assim, ai, fica aqui um pouquinho com ele, né? Fica aqui, me dá um apoio aqui rapidinho enquanto eu faço isso. E tem muitas mães que são centralizadoras, né? E não, não, eu vou fazer tudo, eu vou dar conta de tudo. Eu preciso. Eu era centralizadora, mas isso não me É, pertence mais. eu também era, e assim, uma das coisas que me ajudou muito foi justamente isso, comunicar, né? Isso. Porque às vezes a gente fica esperando o suporte da outra pessoa e não acontece, ele não vem, a gente fica chateado e aí muda o clima da casa, né? E fica bem complicado isso, né? Não, até porque ninguém tem a varinha mágica, né? Vem cá, meninas. Ninguém tem a varinha mágica, então você tem que explicar, né? Eu tive que falar com meu marido qual era o meu projeto, o que eu queria fazer, para mim ter o Sim, apoio dele, né? verdade. Então é isso, gente. Eu espero que todo mundo tenha gostado aí do nosso encontro. Fabiano tá entrando. Alguém tem pergunta, gente? Eu vou abrir aqui, a gente tem tempo. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se Fala tem com o vovô, por favor. Mas tá terminando a live aqui. alguma pergunta. Quem tiver pergunta, alguma dúvida e quiser mandar, eu e a Claudinha, a gente responde. Ó, a Natália, do Sinergia Materno, botou assim, lá na Europa, a mãe que fica com os filhos é valorizada. Isso é muito importante, sabe, Natália, que você falou, porque o que parece é que nós mães, o que a gente faz é invisível, né? Eu acho que ela comentou isso justamente naquele momento em que você estava Das estava críticas, falando, né? das Das críticas. críticas. Não, mas eu ia até falar, eu esqueci. Aqui nos Estados Unidos também é valorizado. Tanto é que o meu marido valoriza pra caramba. E essas críticas que eu recebi foram todas de brasileiros. Por incrível que Sim. pareça. Os americanos, muito pelo contrário, falam assim, nossa, good job. Tipo assim, nossa, você é, né, uma super mãe. Sempre assim, incentivando, sabe? Mas os brasileiros, assim, me detonaram, entendeu? É São eles, engraçado isso, são né? eles que Tipo, falam, eles... nossa, mas você não trabalha, né? Aham, exatamente isso. Muito importante isso que a Natália falou. É aqui nos Ó, a também. Claudinha mora aí também, a do Aconchego Mão Coach, ela também falou, né, que aí ela é bem reconhecida, né? Aqui não é tanto, tipo, se você não trabalha e se você não dá conta de casamento, se você não dá conta de tudo, né? Tipo, não, então você não faz nada, você só fica em casa, né? E Isso. não é bem assim, né? Ó, a Claudinha tá falando, recebe indiretas e diretas de homens da família. A família dela é brasileira. É que nem eu falei, essas críticas foram só de brasileiros, de familiares, de amigos, né? É De verdade. Meu pessoas esposo, graças a intrometidas. Deus, não critica, não, sabe? Eu recebo esse apoio dele também. Meu irmão que ficava, mas meu irmão não tem filho, né? E aí ele ficava, Kínia, mas você tem que voltar
acorda pro mundo. E eu fazia, calma, que eu estou no meu tempo. Não, mas decisão minha é a mesma coisa, né? As pessoas não entendem, eu não entendo como você tem duas faculdades. E É você era verdade. tão bem sucedida no Brasil, você era concursada, isso e aquilo. E Aham. você jogou tudo para cima, né? É. E eles não sabem o quanto é difícil e o quanto é trabalhoso ser mãe, né? Pois, E principalmente assim, eu acredito também que é mais trabalhoso pela forma que a gente decidiu ser mãe, né? Porque a gente poderia ser mãe, tipo, não, vou só replicar o que fizeram comigo, entendeu? E aí a gente teve uma consciência de que, e as informações estão aí para todo mundo, né? A gente teve essa consciência de querer fazer diferente, de querer quebrar padrões que antes, como eu falei, né? Meus pais fizeram comigo o que eles podiam com as informações que eles tinham, seus pais também, obviamente, né? Tipo, palmada. Quem não recebeu palmada? Eu recebi, quem muita. nunca ficou de castigo, Quem né? nunca ficou de castigo, entendeu? Só que assim, as informações estão aí justamente para a gente quebrar padrões, né? Deixar de rotular a criança, deixar, tipo, essa menina é preguiçosa, ou esse menino não come nada, o irmão come, né? São palavras que a gente fala. Menino é um capeta, né? Não é, Tudo gente? isso. Então, falar isso para uma criança é muito pesado e a gente Absurdo. não se tinha noção antes do poder que isso tem na vida de uma criança, né? E aí, justamente, né? Se a gente fosse uma mãe como nos velhos tempos, né? Que não tivesse informações, tudo bem, a gente realmente não ia estar fazendo muita coisa em casa, não, né? Sem trabalhar, né? Tipo, ia arrumar casa, sai daí, desce do sofá, não sei o Então, quê. eu falo assim, educar do jeito que a gente educa é muito mais trabalhoso, mas ao mesmo tempo é muito mais compensador, principalmente Demais. até porque a disciplina positiva ela trabalha ela funciona a longo prazo, né? Então é muito mais trabalhoso, mas eu tenho certeza que no futuro as crianças vão se tornarem adultos responsáveis, solidários, empáticos, com Empoderados, capacidade de resolver problemas, que é o que a gente quer para os nossos filhos, né? verdade, exatamente isso. Então é isso, faltam 8 minutos para. Não, 13 minutos para terminar a live. A gente já. Ninguém mandou pergunta aí, estão agradecendo, falando que a live tá ótima, né? A Claudinha que falou, por aqui os homens fazem a parte deles, então eles entendem o trabalho que dá, deixar de rotular a mãe também. Somos privilegiadas de poder ficar em casa, cuidando dos nossos filhos. O João falou, somos 4 filhos. Ave Maria, eu com um em casa já fico doida. Eu imagino você com 3. Tem uma amiga minha que tinha 3, está grávida do quarto. Eu faço, você é muito corajosa. Para te falar a verdade, eu ainda penso em adotar uma criança, mas um pouquinho, sei lá, de repente daqui uns 2, 3 anos. Entendi. Coragem, viu? Porque aí vai ficar com mais 2 anos sem dormir. Não, Ou mas vai pegar não é bebê, maiorzinho. não, que ele mais não é bebê. Eu quero adotar mais ou menos da idade do Noah, para ser o amiguinho do Noah. Porque Ai, que ele bacana. sempre vê as meninas juntas, brincando, e ele já me pediu um irmãozinho. Eu falei assim, Noah, agora só tem que adotar um, porque se nascer um bebê agora, a diferença de idade vai ser muito grande. Então, eu Entendi. já conversei isso com meu marido, a gente está pensando, colocando nas mãos de Deus, né? Que legal, bacana. Nossa, você me surpreende sempre, viu, que a gente conversa. Eu sou muito fã da Claudinha. Que Então, isso. gente, Claudinha, gratidão, gratidão a todo mundo que acompanhou a gente, tá, nessa live. Gratidão a você, Claudinha, por ter abrilhantado o encerramento da série Maternária Perdeu o Controle. Muito, muito, muito obrigada, tá? A todo mundo que ficou com a gente. E quem quiser saber mais sobre o trabalho da Claudinha, entra no Instagram dela, que é o @myprecious_kids. Ela tem um canal no YouTube também, como eu falei já aqui, certo? Que tá fantástico, tem vídeos maravilhosos, certo? E ela tá sempre fazendo umas lives bem bacanas também. Tem muito conteúdo legal no Instagram dela. E fiquem com Deus. Muito obrigada. Foi uma honra, um privilégio muito grande te receber aqui. Obrigado pelo carinho, Kenny, eu te admiro muito. Eu estou sempre acompanhando o seu trabalho também. Muito sucesso, viu? Você é uma Obrigada! mãe exemplar. Um beijo. Amém. E Obrigada. Deus também os abençoe. Obrigada Tchau, a todo mundo que gente. Beijo para participou. vocês. Tchau. Tchau.